perguntas por aqui, né? Dá para ver, dá para ver. E aí, conforme for aparecendo outras páginas, dá para ver também. Então, olá, pessoal, quem está aí, a gente está entrando agora na internet, via Facebook, para um grande bate-papo com Wesley Teixeira. Semana passada a gente teve um bate-papo com o professor Marco, falando sobre estado de exceção e qual é o momento que o país está vivendo, a partir de alguns pensadores que avaliam que, à medida que os direitos, ou aquilo que a gente entende como direito, é colocado em suspenso e novas regras começam a aparecer, a gente vai entrando pouco a pouco num estado de exceção. Esse estado de exceção é algo que acaba colocando em perigo, e na história ele demonstra que é um movimento que leva sociedades inteiras para o fascismo, para o nazismo, para os piores regimes. Isso não está acontecendo só no Brasil, é terrível porque a gente está vendo esse movimento no mundo todo. Aquilo que é tomado como direito, a regra, ela é colocada à parte, um movimento cada vez mais violento, beligerante, pessoas defendendo armas como se a arma fosse a solução para a resolução dos nossos problemas, acabam avançando com leis que permitem o acesso mais fácil a armas. A gente, quer dizer, tem uma preocupação maior, porque algumas novas regras estão sendo levantadas no Brasil que acabam até criando dificuldade para acompanhar número de armas, lote de munição, e isso é muito complicado. Coloca o país numa situação de pré-guerra, aquilo que Hobbes falava, que é o estado de todos contra todos. Então, essa live de hoje é com um jovem ativista, uma liderança hoje cada vez mais se constitui como uma liderança política no Rio de Janeiro, não apenas na Baixada, e também um grande mobilizador de pessoas. Eu tenho ficado muito impressionado com a capacidade que o Wesley Teixeira tem, é um astro da política em ascensão da Baixada, de mobilizar gente para fazer um trabalho do bem, fazer um trabalho bacana. Assim também como uma outra pessoa que eu adoro, que é a Fabi Silva, que é uma outra pessoa também grande mobilizadora. Então, cada vez mais a Baixada tem visto surgir uma juventude que é inquieta, é pensante, é uma juventude que produz muito, que arregaça a manga e está ensinando para quem está na Baixada, dentro do campo, que é um campo crítico da esquerda, que é possível fazer, tem que ser feito, e, eu fico admirado. Boa tarde, Wesley, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com você. Você que é professor, foi professor, inclusive, do meu irmão, tenho ótimas referências de você como um pensador da sociedade e transmissor de conhecimento. Então, enfim, te admiro demais, desde aqui da ocupação que a gente também fez juntos, esse espaço do Gomeia, né? Então, estamos aqui fazendo as ações a partir desse lugar que vocês lutaram tanto para conquistar e ter um coworking, um galpão no centro de Caxias, destinado a questões sociais, à cultura, ao trabalho de uma forma diferenciada. Enfim, sempre tive boas referências. Lembro que, falando da conjuntura, alguns anos atrás, a gente fez junto um ato em Caxias, pensando na época o mote da cidadania e da democracia, que a gente já via, já percebia ataques, né, e uma rusga nessa situação do Estado brasileiro, e fizemos juntos, juntamos vários setores progressistas diferentes, de diferentes partidos, de diferentes movimentos, para defender a cidadania e a democracia. Então, vim aqui falar, é uma alegria trocar e refletir sobre um momento muito difícil que a gente está vivendo, é um momento único na nossa história. Você falou de mobilização, na verdade, eu não estou ensinando nada, a gente aprendeu e aprendeu com todos vocês, essa geração que trouxe a gente até aqui, a geração que fez as ações culturais na cidade, que fez a gente se reconhecer caxiense. Então, as primeiras festas que eu fui foram na Lira de Ouro, no Mate com Angu, enfim. Então, essa tá junto
e está levando, trazendo esse legado, né? Porque é um legado que vocês têm e que a gente da juventude tem que manter. E é isso que você falou, nós não temos nada. Eu costumo brincar sempre dizendo isso. Nós não temos dinheiro, nós não temos. É uma frase que o HB me repassou. Nós não temos dinheiro, nós não temos armas, nós não somos de famílias com nome tradicional. Então, tudo que nós temos é a nós mesmos. Somos nós que podemos fazer por nós. Então, essa filosofia de acreditar no nosso povo, de acreditar nas pessoas. A gente tem gente é criativa, gente fala, e a gente precisa só... O que a gente, do movimento social organizado, faz é abrir espaço para as pessoas participarem, e quando há abertura, as pessoas querem participar, querem falar, querem fazer, querem decidir. Então, é isso, a alegria estar ao lado, como você falou, de tantas outras lideranças, Fabi, Marilza, Malê, enfim, Cíntia Matos, uma sequência de gente da nossa cidade que pensa diferente. Isso é muito importante. Estar numa live com você é mostrar existe outro pensamento diferente na cidade. Muitas vezes um pensamento que não é colocado, um pensamento que não está visto e que cada vez mais a gente vai sinalizar, que cada vez mais, fazendo um trocadilho dessa semana, nós vamos projetar. Então, nós queremos projetar muita coisa aí para essa cidade. Porra, bacana, ótimas palavras, Wesley. Ótimo. Você fez referência e lembrança a um amigo, irmão, que é o HB. O HB é um cara que está à frente do seu tempo e é um incentivador de todos nós. E essa frase que o HB te falou, ele fala há muitos anos. Eu não sei, eu conheço pouco a tua origem, mas eu sei que é uma origem muito humilde também. A gente que é das classes mais baixas, a gente não tem nada no sentido de que a gente só tem a história das nossas famílias. E muitos de nós nem história de família no sentido da família tradicional tem. Muitos de nós não tivemos pais, não tivemos figuras paternas presentes. A gente teve que se reconstruir com laços, sobretudo feminino. Mães, tias, uma rede afetiva maior que foi responsável por fazer a gente chegar até aqui. Isso entre muitos de nós. E aí, não cabe a gente ver as coisas que estão acontecendo e ficar parado, ficar passivo e permitir que essas velhas e tradicionais oligarquias, esses velhos e tradicionais poderes da cidade, quase sempre marcado por muito autoritarismo, por muita violência, quase sempre marcado a ideia dos donos de poder, não apenas o Raimundo Faoro, mas outros pensadores vão colocar quem são os donos de poder. Em Caxias também a gente vê famílias tradicionais que comandam a política, que comandam o poder da cidade, e a gente percebe pouquíssima renovação, seja na Câmara dos Vereadores, seja na própria Prefeitura. A gente não percebe renovação do ponto de vista dos caras respirarem ideias novas. E isso acaba sendo muito ruim para todos, e sobretudo para aqueles que não pertencem a esses grupos. Aqueles que se colocam como... Eu não gosto dessa expressão do cidadão comum, eu acho horrível, mas a maioria desses cidadãos que não conseguem atuar dentro do campo da política de uma maneira mais propositiva, uma maneira mais democrática, uma maneira que inclua. Então, quando eu vejo figuras iguais a você e outras pessoas, outros jovens que estão aparecendo, eu fico muito, muito entusiasmado. Eu acho que esse é o caminho mesmo e precisa para oxigenar esse processo todo. Vamos lá, cara, me diz um pouco essa história do movimento a Caxias. E eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar com uma imagem linda que tomou todas os perfis do Facebook nesses últimos 2 dias, que é uma imagem estampada naquilo que já foi chamado um elefante branco. Elefante branco. Particularmente, eu não coaduno muito com isso, porque eu acho que a gente tem que fazer dali um aparelho vivo de cultura
E ali, para mim, eu achei que foi uma expressão viva da arte e da política em movimento. Quando vocês projetaram ali, é você transformar aquele aparelho enorme branco num lugar de fala. E aí, vamos começar ao contrário. Eu quero começar daí para depois você falar um pouquinho aí do que é o Movimenta Caxias, das ações, do que está acontecendo, quais são os diálogos intercidade para além da cidade que estão acontecendo. Não, ótimo. Então, o Raul Cortez tem uma particularidade que nos últimos anos ele tem se transformado em alguma imagem de identidade para a cidade. Então, você olha aquele elefante branco, como já foi chamado, mas você reconhece de onde você está falando. Então, você está falando de Caxias. E a gente queria projetar, a gente queria ampliar. Isso são coisas que foram ideias que foram surgindo daí. Como se projeta e como se amplia uma fala que não é a fala da prefeitura, que não é a fala da prefeitura nem o silêncio da Câmara de Vereadores. Perfeito. De um lado você vê uma prefeitura falando orientações que não salvam vidas, e do outro você vê uma Câmara de Vereadores sem nenhum tipo de posicionamento diante disso. Então a gente falou, olha, vamos projetar, vamos ampliar essa voz. E fizemos isso de forma muito brilhante. Acho que a galera que fez toda estava muito empolgada, e eu acho que a galera que recebeu se sentiu falando, gritando, expressando, a expressão, né? Então, isso foi uma vitória, porque saiu na mídia, e é isso, assim, acho que a gente tem que cada vez mais pensar coletivamente como que a gente faz isso, como diz, olha, não, prefeito, você não vai falar sozinho. Você pode ir para a televisão falar o tempo todo, mas nós temos uma outra voz, nós temos opinião, e a nossa opinião vai ser ouvida, e ela tem eco. A imagem bombou e viralizou porque mais gente concorda com a gente, mas não pode falar. Então, assim, como dar voz? Porque a gente brinca o seguinte, a gente tem dito isso, tem muita liderança. Nós fomos em 22 bairros em Caxias com gente potente, gente que trabalha não só durante o Covid-19, mas durante todo o tempo. E a nossa avaliação tem muita voz, o que falta é ouvidos. Então, a gente pensa sempre o seguinte, como que a gente dá ouvidos àquelas pessoas que têm algo importante para ser falado. Então, indo de trás para frente é isso. Mas para chegar na projetação, o Movimenta Caxias surgiu há 3 anos atrás. Eu acredito na construção de pensamentos em comum, de um campo de pensamento em comum. Então, o Movimenta Caxias surgiu querendo reunir um campo de pensamento em comum, que visa propor algo para todos aqueles que viveram nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, nesse momento do mundo que nós estamos passando, o que tem de pessoas em comum que pensam algo para propor? Que pensam algo, e a gente foi delimitando a partir de outros valores. Então, a partir da coletividade, acreditando que as saídas não são individuais, a partir da solidariedade, acreditando que essa é a ação humana necessária nesse momento, a partir de valores de honestidade, de ética, de verdade, de amor, enfim. E fomos pensando a cidade. Então, por isso que a gente falou sempre Movimenta Caxias, no sentido de pensar a cidade, porque a nossa avaliação é que nós temos uma cidade rica, com uma população muito pobre, com problemas básicos de saneamento, de água, de rede de saúde, enfim, que poderiam ser solucionados. Mas as soluções vêm na nossa avaliação daqueles que vivenciam esses problemas. Daquele que pega um ônibus. Quem pega um ônibus lotado é quem deveria dar opinião sobre como o ônibus devia funcionar, quais os horários, se tinha que ter ar-condicionado e qual o preço da passagem. Porque ele vive aquele problema e ele pode dar uma solução. Então, para a gente, quem vive na pele os problemas, tem a solução. Por quê? Porque a gente quer pensar uma cidade para a gente viver. Objetivamente, eu acho, Prats, que a nossa cidade ela é pensada para o lucro. Ela é pensada para dar dinheiro. Então, tem as empresas de ônibus que dão dinheiro, mas depois querem o seu dinheiro de volta, e por isso todo ano tem um aumento exorbitante das passagens com a péssima qualidade de serviço. Tem aqueles que querem ganhar dinheiro vendendo terra pública,
terra que era do Estado, mas aí eu vendo uma terra numa determinada área e ganho dinheiro com isso, e depois aquela área não vai ter esgoto tratado, as habitações daquela área não vai ter nenhum tipo de planejamento, muitas vezes área sem asfalto, ou eu vendo uma área que é numa área ambiental e eu degrado o meio ambiente, instalo uma empresa que tira a água do município, enfim, é uma lógica de cidade pensada para o serviço de lixo, é como eu coloco a empresa que vai fazer um serviço que, na verdade, é uma empresa que eu vou lucrar depois, então não é pensando a qualidade do serviço. Isso torna a nossa cidade uma cidade caótica. O serviço de segurança é a partir dos interesses financeiros de cada grupo, não é? Então, ocorre a operação em determinadas favelas que deixam muitas vezes a cidade 2, 3 dias sem funcionar, paradas, e aí você pergunta qual o resultado disso, não tem. Então, essa cidade para o lucro, nós queríamos uma outra. Nós queríamos uma cidade para viver bem, para ter qualidade de vida. E como fazer isso? Então, a gente foi organizando as pessoas. A gente saiu desse momento de pensar, passamos um ano fazendo reuniões para pensar, e depois passamos um ano indo nos territórios, indo em cada bairro, visitando cada pessoa, porque nem todo mundo consegue circular nessa cidade. É uma cidade que áreas mais distantes, muitas vezes, quanto mais distante, menos acesso, menos serviço chega. Então, a gente foi ouvir as pessoas. Elas precisam participar. A cultura da nossa cidade é de governantes que chegam de 2 em 2 anos nas eleições para pegar o voto. E pega o voto com dinheiro, pega o voto comprando esse voto, pega e some daquela região. E depois a gente só vai ouvir falar deles novamente 2 anos depois, nas próximas eleições. Era isso que a gente não queria. A gente queria que as pessoas pudessem participar, que elas pudessem decidir. Quem decide o valor da passagem? Quem decide o quanto deve ser investido na escola do bairro? Quem decide o quanto deve ser investido no posto de saúde? Por que nós não somos convocados a isso? Então, fomos ouvir essas pessoas e depois passamos a agir, porque tem que movimentar, tem que se mexer. E quem se movimenta sente as correntes que o prendem. Aí é uma frase da Rosa Luxemburgo que vai dizer: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Quando a gente se movimenta, a gente começa a perceber, olha, o problema está aqui, o problema está ali. Então a gente foi pensar soluções, fizemos seminários sobre segurança, por exemplo, violência, que é um assunto que a gente vai falar aqui, trouxemos especialistas acadêmicos e junto com favelados que vivenciam isso. E aí, para pensar como solucionar o problema da violência. A gente depois fez um jornal com várias do que a gente ouviu nas rodas de conversa, com várias lideranças participando, construindo, com várias pautas, e organizamos esse jornal. E aí distribuímos o jornal e fomos de lugar e dialogando. E aí a gente foi construindo ações atrás de ações. No final veio o Covid-19. Então, a projeção, ela é o final e é o meio de uma campanha que a gente está na situação do Covid-19, que é um pouco do que a gente também pretende falar aqui. A situação do Covid-19 é séria, o município de Caxias se tornou um epicentro da doença, é o município da Baixada Fluminense com mais casos e o segundo do estado do Rio de Janeiro. Casos de óbito, né? Já se passam os 180 da última vez, se eu não me engano, já se passaram dos 200 mortos. Então, pensar essa cidade nesse momento é pensar a nossa sobrevivência. Como a gente vai sobreviver e combater essa doença. E aí, dentro de várias ações, você está participando, a gente tem entregado cestas de alimentos, porque a orientação é fique em casa, e mesmo que a autoridade máxima, como o prefeito, diga que a saída vem das igrejas, mas a orientação é para ficar em casa, essa é a orientação. E aí, se é para ficar em casa, como que eu vou levar a comida para dentro de casa? Então, a gente pegou e foi fazer a arrecadação de alimentos para conseguir entregar cestas básicas, que a gente acha que era o que o governo deveria fazer. Lavar a mão. Como lavar a mão quando Caxias tem uma falta de água? Anos que a gente está acostumado a ver. Muitas escolas não têm acesso à água, parte da estrutura pública não tem acesso à água. Como é que você fala em lavar a mão para os bairros mais carentes e pobres da cidade?
Wesley, eu acho que é muito legal essa tua fala inicial. Ela mostra que há uma necessidade real dos vários grupos organizados, sejam eles da cultura, dos movimentos sociais, de estar articulando o trabalho, de estar incentivando o trabalho, de ter uma estratégia. Até porque quem está aí já está aí há muito tempo. E eu acho que os movimentos sociais cada vez mais têm que ter, de fato, esse preparo do embate ao mesmo tempo do diálogo, da proposição, de ser propositivo, e não está baixando a cabeça para esses governantes que estão aí, para essa estrutura de poder. Não é só os governantes, é para uma estrutura de poder, que é uma estrutura de poder que, apesar de ser bastante tacanha, apesar de ser bastante antiga, ela se mantém. E cada dia a gente percebe que ela tenta se renovar dentro daquilo que são as novas mídias, as novas formas de atingir as pessoas, mas ela continua conservadora, limitadora, antidemocrática, e isso é muito ruim. Nesse sentido, eu acho muito legal quando você fala do movimento a Caxias e dos diversos movimentos que existem na cidade, porque tem gente no 3º distrito que está isolada, tem gente que está no 4º distrito, a gente tem um número de jovens e pessoas que tem uma vontade de fazer muito grande, mas que às vezes não conseguem justamente nem ser escutado, nem um processo de diálogo. Eu acho que há uma possibilidade hoje da gente tentar articular esses grupos que estão mais isolados, dar vozes a esses grupos que estão mais isolados. E quem está no centro de Caxias, essa percepção para mim sempre foi muito grande. Eu sou lá de Belfor Roxo, num lugar chamado Mata Moleque. Eu me lembro que quando eu saí do Mata Moleque para trabalhar, isso muito cedo, com 11, 12 anos, aí comecei a trabalhar, eu tinha que passar por Caxias, e aí, cara, assim, o Mata Moleque não tinha nada. Quando eu passava por Caxias, eu via todo um movimento. Então, lá para os 12, 13 anos, eu acabei vindo estudar em Caxias. E, ao vir estudar em Caxias, eu percebi uma dinâmica da vida que eu não conseguia ver aonde eu estava tão isolado. Eu acho que isso foi muito bom para mim, porque eu pude entrar em contato com uma galera que estava fazendo movimento estudantil aqui, que estava articulando várias ideias, e que, para mim, aquele novo era algo maravilhoso, o que me fez acabando de descolar o lugar que eu estava, porque o lugar que eu estava não conseguia justamente ter essa rede de conversas, que era um momento muito legal ali do final dos anos 80, início dos anos 90 no Brasil. Então, eu vejo hoje o movimento a Caxias com essa perspectiva de articular jovens que estão na periferia da periferia. Existem vários jovens que querem falar, que têm o que falar, que precisam ser ouvidos, mas também que precisam construir aí essa ponte de diálogo. Esse diálogo é maravilhoso. E aí, me fala aí um pouco de dados. Só assim, eu gosto de escutar esses dados, porque eu tenho acompanhado muitas prefeituras da Baixada, não apenas Caxias. E tem prefeitura da Baixada que não conseguiu distribuir uma cesta básica. Ou porque não tem condições, porque diz que está falida, ou por isso. E aí, essa ação, ela é um tapa na cara, no bom sentido, é um tapa na cara político, porque ela fundamentalmente está dizendo assim, jovens pobres da periferia, negros da periferia, pretos da periferia, conseguiram se articular com instituições as mais diversas e já chegaram a tantas mil bolsas. Essas pessoas não têm dinheiro, essas pessoas elas não têm o poder público na mão, mas mesmo assim elas conseguiram fazer isso. E vocês que estão com a instituição e podem, com a força política na mão, diz que não consegue fazer. E aí a gente percebe, eu tenho acompanhado alguns vereadores que desapareceram. O poder público, de uma maneira geral, que desapareceu. Se um fala só preocupado com o empresário, o outro desaparece. E aí, eu gosto que quando vocês falam dessa estatística, porque ela está mostrando assim, olha,
essas pessoas são da periferia, são pobres, e se articularam, e correram atrás, e estão se formando. E por que você, um prefeito, não conseguiu entregar uma cesta? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro é isso. A gente tem que criar pontes. Criar pontes num momento como esse é difícil. A gente tem momentos de muito muro, muito fechamento de diálogo, enfim, a gente é diferente. A gente acredita no tecer rede. Isso que você falou, é juntar a igreja com os centros, por exemplo, de candomblé que temos na nossa cidade, é dialogar com a escola, é dialogar com o pré-vestibular, com o garoto que saiu da escola e não entrou na universidade, é dialogar com a roda de rima, para aquela pessoa que quer ouvir um som, que quer curtir no final de semana, e é juntar essa galera toda para pensar estratégia. E é estratégico, porque a gente quer dialogar com as necessidades do nosso povo. E a gente quer dialogar com as necessidades do nosso povo porque a gente se entende, porque a gente conversa, porque a gente sente na pele, porque também somos povo, porque também essa é a nossa necessidade, e porque a gente acredita que é possível mudar. É possível mudar a situação que a gente está vivendo, é possível mudar a cidade, e é possível que tenha um novo caminho, um novo não só na cara, não só no nome, mas um novo de novas ideias. Então, juntamos, e aí veio o Covid-19. O poder público sumiu, o poder público não fez a sua parte, mas a sociedade civil estava logo de cara preparada, e aí, como eu falei, atendendo aquelas que não tinham água com kit de higiene e atendendo com cestas. Foram, no mês de abril, entregues 8.722 cestas. Isso no mês de abril, com kit de higiene e com kit de limpeza. E, mais uma particularidade, além do kit de limpeza das cestas básicas, teve um kit de orgânicos. Queria falar sobre isso, assim, porque não bastasse a gente entregar 8.722 cestas e kits de higiene e kits de orgânico, a gente entregou orgânico. E isso foi importante, assim. Foram 34 mil famílias atingidas. Então, famílias não, 34 mil pessoas, né? Porque a média que a gente tem no nosso cadastro é 4,2,3 de pessoas por família, né? Então, 34 mil pessoas atingidas. Os orgânicos foram comprados alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, comprados com os produtores rurais de Caxias. Pensar que Caxias tem uma zona, uma área rural gigante, que não tem investimento. E comprar fruta, legume, verduras, com esses produtores, alimenta a cadeia agrícola de Caxias, que permite com que a população da cidade tenha acesso à comida saudável, à comida boa, à segurança alimentar, à comida de qualidade, de forma barata, porque é mais barato eu comprar de um produtor daqui do que eu de comprar de um produtor longe. A comida seja fresca e é mais barato. E eu alimento a economia local. A nossa lógica foi essa, assim. Essa união do campo e da cidade, por exemplo, é algo que a gente traz muito presente na nossa discussão. E esse mês, nós pretendemos entregar 19 mil, atingir 19 mil famílias. Isso é o nosso objetivo. Isso é feito por causa da potência da coletividade, isso é feito por causa do esforço coletivo. Não tem uma pessoa que conseguiria fazer isso. O nosso protagonismo é móvel, é um protagonismo que tem vários protagonistas, como uma peça de teatro. E essa é a nossa intenção. A nossa intenção é dialogar com os nossos e superar essa situação. Nós não queremos voltar para o normal. O Movimento Caxias vai cobrar e vai lutar, seja fazendo projetação, seja na internet, para nós não voltarmos para o normal. O normal nos trouxe até aqui. Porque quando se fala que é normal, por exemplo, ter pessoas antes que moravam em um barraquinho, que não tinha nem banheiro, muitas vezes, dentro do barraco, como que você fala de isolamento, de quarentena para uma pessoa dessa? Não é normal os nossos ônibus, os nossos transportes públicos estarem o tempo todo lotados. Então, não é normal a gente não ter acompanhamento da nossa saúde de forma regular. Isso tudo favorece a gente chegar nesses momentos e mostrar que o Estado já estava ausente. Então, acho que tem a ver com o que a gente vai conversar aqui agora. O Estado vinha num caminho ruim.
Então, nós não podemos deixar que a gente volte para esse caminho. A pandemia tem que servir para a gente fazer um outro caminho, fazer uma virada de chave para um outro caminho, porque o normal anterior já não nos satisfaz, já não dá conta das nossas necessidades. Perfeito, perfeito. Eu vou te falar aqui, ó, vou te trazer algumas curiosidades. O orçamento de Caxias, projeção orçamentária para o ano de 2018, 2019, rodava em torno, quer dizer, 2019, rodava em torno de 3 bilhões e meio. 3 bilhões e meio. No ano anterior, o prefeito chegou a responder no TCE, porque parte das contas estavam com problema, eu tenho que ver se melhorou, se ele acertou, não acertou, porque havia uma projeção a mais, que é um mecanismo que o cara projeta a mais para tentar se desvencilhar de alguns mecanismos administrativos. Eu acho que está na hora da gente dar um passo à frente e convido aí para a gente, pelo menos a cada uma semana ou 15 dias, bater esse papo com mais outras pessoas, onde a gente vai começar a discutir o orçamento da cidade. Que cidade é essa? Que orçamento é esse? Quais são... Por que tanta dificuldade de projetar uma cidade? Da mesma forma que os movimentos sociais hoje, ele tem uma articulação muito inteligente, ele consegue pontuar alguns elementos que são fundamentais dentro das políticas públicas. Eu acho que chegou a hora da gente começar a conversar sobre isso, que é a peça orçamentária. A peça orçamentária, ele é um eixo estruturante daquilo que é a dinâmica da vida política. Se a política ela se faz nas ações coletivas, nas cobranças populares, no embate que tem ali, que é a Câmara Municipal, e ela tem um papel importante dentro disso, o orçamento é o frio número que vai projetar as políticas públicas. E aí já passou da hora da gente discutir o orçamento da cidade. Já passou da hora da gente discutir quais são as prioridades que existem dentro desse orçamento. Porque não é possível que uma das cidades, que é considerada uma das mais ricas do Estado, entre as mais de 90 cidades, uma das mais ricas entre as 25 mais ricas do país, chega a ter um orçamento maior do que algumas capitais do país, não é possível que a gente tenha não apenas o grau de desigualdade que a gente tem em serviços de política e serviços públicos, mas como ausência completa de serviços públicos em algumas áreas. E aí eu acho que quando você fala desses números de cestas distribuídas, aí a gente tem um número real. Eu gosto muito de trabalhar com números, porque ele mostra o seguinte, olha, tem preto, pobre da periferia, sem dinheiro, consegue fazer isso aqui, cara. Consegue entregar tanto disso aqui, sem ter acesso ao recurso, sem ter a máquina política na mão, e consegue chegar nas pessoas, e consegue atingir, portanto, um número de famílias, que a gente sabe que uma cesta dessa atinge aí 4, 5 ou mais pessoas dentro de uma família. Ele tem um efeito multiplicador. Para quem é da Baixada e tem a nossa origem, a gente sabe que um pede 1 quilo de açúcar emprestado, pede um sal, e quem tem um pouquinho mais acaba, porque é da nossa essência, dividindo com aqueles outros que estão mais necessitados ainda. Eu tive a experiência quando as poucas vezes que eu fui com vocês no processo de distribuição, eu vi lá o cara que recebeu uma bolsa e tentando dar alguma coisa, obrigando para que o outro que não tem nada também recebesse alguma coisa. Então, eu acho que o movimento social está entrando nesse processo não apenas de maturidade, mas de... E aí eu vou trabalhar com uma palavra que eu não gosto muito, mas ela é muito usada ultimamente, a eficiência da ação política. Ele está tendo uma eficiência porque está chegando aonde o poder público não chega. Então, já é um convite para a gente começar aqui a fazer um debate sobre o orçamento público da cidade de Caxias, porque isso vai permitir a gente chamar outros grupos para estar discutindo que cidade é essa, quais são os recursos, para onde esses recursos vão, como ele é distribuído entre os distritos da cidade, e aí chamar atenção para algumas questões. Que questões são essas? Por exemplo, eu que sou conselheiro da área de cultura,
Eu estou muito feliz, porque vi o que é, num período de crescente autoritarismo, de crescente ameaça aos direitos. Deu para a gente perceber, da semana passada para esta, o que é o poder de mobilização popular. Para quem está assistindo a gente, talvez não saiba, mas diante do cenário de crise, a classe artística, de uma maneira geral, e muita gente, quando fala em artista, pensa geralmente o cara da televisão, só o cara da televisão, e desconhece, ou talvez não consiga perceber, que a Baixada Fluminense talvez seja um dos maiores celeiros de artistas das mais diversas expressões. Atores, atrizes, poetas, músicos os mais diversos, artistas plásticos, palhaços, artistas de rua, os artistas de rima, da tradição nordestina, do hip hop. A gente tem um celeiro maravilhoso. E a mobilização de todo o Brasil, liderado muito pela ação política da Jandira Fegali, conseguiu aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei da emergência 1075. Isso foi uma pequena vitória, mas foi grande vitória num momento igual a esse. Porque diante da irracionalidade, diante do quadro geral muito ruim, de dificuldade de diálogo, teve uma hora que até o Congresso e mesmo grupos de centro e de direita perceberam que é o seguinte, salvar, não é salvar, mas dar esse passo em prol da classe artística é pensar a cultura de um país, não é pensar quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, é você pensar as expressões artísticas, culturais, o patrimônio que um país tem. E aí foi aprovado a lei, vai ser encaminhada ao Senado, e a gente acredita muito que no Senado também ela será aprovada. Só que aí a gente tem uma questão local que a gente tem que enfrentar. E que questão local é essa? É a questão do Fundo Municipal de Cultura de Duque de Caxias. Entra no orçamento, está lá, tem 600 mil reais do fundo. A gente teve a possibilidade, a gente já teve com o secretário manifestou o interesse dele, manifestou o engajamento de fazer o fundo andar, foi feita uma minuta, parece que essa minuta está em transição para ir para a Câmara Municipal. E aí, eu tenho que chamar a atenção da Câmara Municipal se já chegou na Câmara Municipal, eu acho que é importante, a tua fala também, tem que chamar a atenção do poder público constituído da cidade. Porque tem gente passando, tem gente que precisa de fato. E a demora é muito grande. A sensação que dá é que tem gente que está relativamente confortável, porque não precisa tanto desse momento, e desconhece a realidade de quem precisa muito. E aí, eu acho que esse ponto é um ponto importante para a gente conversar aqui. Prates, tá dando para me ouvir? Tá. Então, eu acho assim, que talvez o seu áudio parou para mim, mas eu consegui pegar até o final aqui o processo. Ocupar esse espaço de resistência nessa cidade é muito fundamental. Mas a gente também tem que ocupar esses espaços do poder público. A gente precisa ocupar todos os espaços. A gente precisa ocupar a Câmara de Vereadores. A gente precisa tomar essa cidade. Nós temos mais capacidade de gerir ela do que os que estão aqui, e a gente está demonstrando isso. Cultura, por exemplo, como você falou, tem um papel fundamental. Eu sou um entusiasta disso. Tenho lido, nesse período, para fazer as ações em Caxias, o Amilcar Cabral. E ele vai dizer que a gente cria e preserva a cultura para fazer história. Que a cultura tem o poder de trazer aquilo que é ideal, aquilo que é imaginário para a nossa realidade e fazer com que a gente imagine e traga isso para a realidade. Isso é transformador. Então, que essa lei seja aprovada é o que a gente vai pressionar, o que a gente vai projetar, o que a gente vai cobrar dessa cidade. Eu acho que é isso. Assim, a gente tem uma missão. Inclusive, eu acho que é muito importante
esse lugar de articulador que você se coloca. Então, assim, dizer isso aqui, nós precisamos de mais gente para articular tanto o campo progressista, como articular esse diálogo em torno de políticas públicas, em torno do benefício da nossa população. A gente vinha numa linha muito ruim, isso é importante, é uma coisa que eu queria reafirmar aqui. A gente vinha numa linha, você falou do orçamento, não sei se você lembra, mas nos últimos anos o Brasil, como um todo, vinha numa linha de que tinha que gastar menos, que o governo estava gastando demais, que o governo tinha que gastar menos, que o governo tinha que economizar, porque a gente estava numa crise. O Paulo Guedes, ao prefeito de Caxias, defendiam a mesma coisa. Então tem que fazer cortes, tem que tirar de algum lugar. E foram tirando de vários lugares que garantiam uma segurança social para a gente. Então, tiraram da Previdência, a gente fez junto lutas contra a reforma da Previdência, e o governo municipal tirou dos servidores municipais aqui uma sequência de direitos para tentar economizar. Fizeram o corte no orçamento nacional que impacta diretamente o município quando limita o teto do gasto com saúde, assistência e educação. Essa linha fez as reformas trabalhistas e fez a flexibilização dos direitos, permitindo a terceirização. Essa é a mesma linha que cortou da educação, que fez milhares de pessoas irem para as ruas cobrando, que inclusive tirava dinheiro e tirou bolsas de pesquisa, que agora no Covid-19 a gente vê quanto que a ciência, a universidade e a produção do conhecimento científico é importante, como agora na questão do Covid-19, da saúde, da produção de testes, como a Fiocruz tem feito, da produção de respiradores, como as outras universidades têm feito, do barateamento desses custos. A cultura, a mesma coisa. A gente vinha, a galera dizendo da Lei Rouanet, a galera que vinha atacando a cultura, e num movimento muito autoritário, né? É importante a gente lembrar disso. Teve museu sendo atacado, teve livro sendo censurado. Então, teve ministros da saúde verbalizando posições fascistas, posições autoritárias, e depois a troca por uma ministra também numa mesma linha muito ruim. Então, nós viemos numa linha ruim, em que a segurança social não era garantida. E agora, esse Covid-19 mostra o quanto que essas coisas eram um caminho errado. E o quanto que a gente precisa mudar o caminho, e mudar o caminho a partir das cidades. As cidades têm que cumprir um papel fundamental e o poder público precisa investir. Investir porque isso gera emprego. Por exemplo, você falou aqui, a gente estava falando aqui do orçamento da cidade. A nossa cidade tem um saneamento básico muito ruim. O poder público poderia, por exemplo, fazer um processo de saneamento básico na cidade que geraria emprego. Fazer saneamento básico significa economizar na área da saúde, por exemplo, que você evita uma sequência de doenças. E isso pode ser feito. Isso não é feito porque eles fazem escolhas políticas. No fundo é isso. A gente consegue fazer porque a gente escolheu um lado, escolheu com quem se comprometer. Eles fizeram uma outra escolha política. E não é falta de dinheiro, é falta de prioridade, é falta de saber o que a cidade precisa e dialogar com as pessoas para suprir essas necessidades. Então, assim, é isso. A nossa visão é completamente diferente desse processo, e a gente tem que fazer o que a gente tem feito, cobrar, se organizar para atender as demandas e continuar cobrando, assim, cobrando que o Estado brasileiro caminhe para um outro caminho que não esse. Mas é um pouco disso. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu vou sair e voltar para ver se eu consigo ouvir seu áudio de novo. Oi. Tranquilo. Ele já está de volta, mas é impressionante o retrocesso que nós tivemos nesses últimos anos, aonde todas essas ações, que são ações de diminuição do Estado, elas acabaram, além de não resultarem em avanço do ponto de vista social, não resultarem em avanço na qualidade de vida das pessoas, elas, na verdade, fizeram com que o país retrocedesse nos mais diversos índices. O Brasil hoje, ele mergulha não apenas por uma crise econômica, social, mas talvez ele mergulhe numa das crises mais profundas da sua história. E aí a gente pode
ter essa conversa em um outro momento, que é a conversa sobre a gestão da coisa pública, né? Como é que está ocorrendo aí esse processo da administração pública no Brasil, que cada vez mais se volta para determinados segmentos e interesses. A ausência do Estado não é bem uma ausência, na verdade, ela serve para alguns grupos. A gente percebe que antes de ser liberado com toda a dificuldade o auxílio emergencial para parcela da sociedade, foi liberado auxílio para bancos, foi liberado auxílios para grandes investidores, quer dizer, invertendo a lógica da necessidade real. É um país que obedece a uma agenda, que é uma agenda que não tem um comprometimento com a sociedade. A fala do Paulo Guedes, que importa morrer milhares de pequenos empreendedores, ela é uma agenda que demonstra bem que é um descolamento completo daquilo que os atuais governos pensam do que é a sociedade, aonde se gera emprego, aonde as pessoas sobrevivem. Cada vez mais fica claro que existem aí camadas diferentes desse descolamento entre a sociedade e o governo. Tem uma camada que é uma camada proposital, ligada a grupos de interesse, aos bancos, a financiadores. Tem uma outra camada, que é uma camada muito forte, que a gente percebe, e aí eu vou estar muito falando a partir das incursões que a Polícia Federal fez aí, de grupos organizados ligados ao poder. Tem um relatório da Polícia Federal de 2018, eu acho que você esteve envolvido diretamente no relatório da ocupação de 2018, né? Sim, eu acompanhei pelo Conselho de Ativistas de Favela do Observatório da Intervenção, fui coordenador do conselho. Perfeito. O observatório, a partir da intervenção de 2018, uma série de relatórios foram feitos dos movimentos sociais, mas também foram feitos relatórios da Polícia Federal, do próprio Exército, da estrutura de Estado. O que significou aquela intervenção? Para muitos, aquilo foi um laboratório para aquilo que viria para o país, que é esse momento que a gente está entrando. Como é que você dá a intervenção quando você suspende determinados direitos, entram em comunidades, entram em favelas, matando as pessoas, acuando. Mas eu acho que tem alguns elementos ali que podem e devem ser resgatados agora. Eu me lembro uma fala do Raul Jungmann, pouco antes dele sair, que, por exemplo, o crime da Marielle tinha pessoas do alto escalão de Brasília envolvido com o crime da Marielle. Naquele momento, o próprio Exército tinha emitido algumas notas de preocupação de que um período a mais do Exército no processo de intervenção poderia contaminar, essa era a palavra que o próprio Exército usava na época, contaminar o Exército pelos interesses milicianos na época, a relação que o Exército poderia construir com milícias, a partir da ação e intervenção, da intervenção onde o Exército estava. O que significa isso do ponto de vista prático? A gente está vendo que o Brasil enfrenta uma lógica neoliberal que trabalha os interesses dos grandes bancos e não desassociada, não descasada, mas talvez complementar um outro patamar, que é essa questão do crime organizado que chega ao poder. E que aí é tanto mais perigoso porque ela passa a ser mais instrumental e toda a violência que já existe e que antes era pelo menos era escondida, hoje ela passa a ser uma violência de ação estatal deliberada em grande escala. Quer dizer, o que faz com que a gente tenha mais dificuldade ainda de enfrentar tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, que é um momento de perigo real. A democracia brasileira está ficando em xeque. O que você acha disso?
Não, sem dúvida, sem dúvida. É uma sequência de fatos, né? Começa desde o impeachment da presidenta eleita, passa pela morte da Marielle, companheira que, há 4 dias antes da morte da Marielle, ela estava em Caxias, no Busto do Zumbi, numa atividade contra a violência à mulher. Enfim, esse processo da intervenção militar no Rio de Janeiro é uma escalada do autoritarismo e um fechamento de regime. Que muita gente embarcou nesse processo, gente que hoje está pulando fora do barco, porque esse é um processo que envolveu a mídia, esse é um processo que envolveu o judiciário, esse é um processo que envolveu religiosos, evangélicos, lideranças, coronéis da fé, esse é um processo que envolveu militares. Você vê e que envolveu grandes empresários e tudo mais. Você vê que o grupo dos militares e dos empresários mantém-se firme e contínuo. O pior é esse processo ter convencido uma parte da população. E aí é um pouco do que eu também queria falar. Nós já vínhamos num processo de autoritarismo no Brasil. O Brasil é um país de muito pouca tradição democrática. A gente teve diversos presidentes que aconteceram, que foram retirados sem ser pela eleição direta, ou eleitos, ou que governaram como presidente sem terem sido eleitos diretamente. Esse é um processo do nosso país. A gente tem várias ditaduras e a gente vem de um país escravocrata, um país que viveu com a escravidão. Aqui, para nós, da Baixada Fluminense, a nossa figura democrática é Tenório Cavalcante, que andava com uma metralhadora embaixo do braço. A nossa tradição é clientelista, é políticos que trocam favores em troca do voto. Então, essa relação política, ela é antiga e que a população nunca participou. O voto, acho que tem um marco, que é a Constituição de 88, foi um avanço muito grande para o Brasil. É um avanço muito grande a gente ter o SUS, o Sistema Único de Saúde. Isso, se a gente dependesse só do sistema privado de saúde, hoje a nossa situação seria muito pior. Imagina o que é não ter vacinas, as campanhas de vacinação que a gente teve nos últimos 30 anos. A gente conseguiu ter um sistema de assistência social, a gente conseguiu ter a universalização da educação, a gente admitiu pela primeira vez que existia racismo no Brasil, conseguiu fazer políticas de reparação como cotas raciais, a Lei 10.330, que ensina história da África, a demarcação de terras quilombolas. Enfim, uma Constituição, como foi dita, cidadã. E a primeira vez que a maioria do povo votou, porque até então não se votava uma parte da população, porque os analfabetos não votavam e essa parte era maior. Então, pensar democracia no nosso país é muito importante, porque ela é frágil, ela vinha em 30 anos se consolidando pouco a pouco, mas mesmo assim ainda existiam as favelas. As favelas eram espaços de exceção do direito, onde a tortura, apesar do fim da ditadura, a tortura ainda acontecia, onde o assassinato ainda acontecia. A questão é, o que era exceção está se tornando a regra. O estado de exceção vem se ampliando para todas as áreas da sociedade. Os grupos que a gente conhecia, que ganhavam a partir da mentira, porque fake news é isso, é organizar a mentira através dos aparelhos online. Os grupos que ganhavam através da violência, grupos violentos chegaram ao poder. Estão aí bancando que vão fazer um processo autoritário no Brasil, um processo de supremacia branca, inclusive, que, como é dito, considera negro animal, porque pesa ele em arroba. Então, é um projeto que nitidamente tem um recorte, que acha que se pode tacar bomba de cima numa favela, porque quem mora na favela é visto como inimigo. O problema não está no policial. Dizer que o problema está no policial é não assumir as reais responsabilidades. A favela, o problema está na lógica, porque a favela é um lugar de gente simples, trabalhadora, esforçada, que é violentada. Por quê? Porque aquela região é vista como um território hostil, onde se pode entrar atirando, porque todos naquela comunidade, quando tem uma operação, são vistos como potenciais ameaças. Essa é a realidade. E quem mora ali é preto e pobre, que não fariam o que fizeram com João Pedro dentro da Zona Sul, não entrariam num condomínio na Barra
e invadiriam esse condomínio, matariam uma pessoa e pegariam essa pessoa de helicóptero sem consentimento da família, sem dizer para onde o corpo iria. Isso não aconteceria. Então, isso vem se naturalizando. Eu digo que é um projeto de morte para o Brasil. E o que a gente vai fazer? Essa questão vai se aprofundar. Eu acho que a gente está vivendo um regime de exceção, um regime que a violência política vai se aumentar e que a política cada vez mais vai se decidir nas armas, como eles estão nos anunciando e nos ameaçando. Porque eles ameaçaram que ia fazer isso, eles falaram que não é algo velado, nunca foi se tão anunciado assim. A menção ao Ustra, um torturador, a dita, olha, se nós ganharmos, nós vamos vão ter que ser expulsos os vermelhos, aqueles que são figuras como ameaça, porque no fundo é isso que os fascistas e os nazistas no mundo fazem. O que é o fascismo e nazismo? Essa palavra tão difícil. É você identificar um inimigo em comum e você taxar esse inimigo e dizer, olha, nossos problemas estão, e a solução para os nossos problemas é a eliminação desse inimigo. Então, assim, o que dá para se fazer agora é enfrentar. Outras gerações enfrentaram e eles vão passar. Eles vão passar porque a gente... E é isso. Nós sobrevivemos a tudo isso. Nós sobrevivemos à ditadura e nós sobrevivemos à escravidão. Quem está na favela tem uma sequência de aprendizados e sabedorias que conseguiram fazer. Então, nós vamos sobreviver a eles. Eles não vão ser a palavra final na história. Eles ainda vão ficar com a vergonha do que eles estão fazendo agora. Mas agora, o que dá para a gente fazer é aglutinar força. Nós precisamos somar força. Você, como articulador, que eu falei, a nossa função agora é articular todo o campo progressista e democrático, para além do campo progressista. Eu acho que a gente tem a função de articular todo o campo democrático. Todos aqueles que são a favor de um projeto de vida e não de morte têm que estar do nosso lado. Acho que é uma unidade em camadas. Aqueles que agora querem defender a democracia, temos que estar junto. Dentro desses, vão existir aqueles que, além da democracia, querem defender um Brasil menos desigual. E aí a gente vai estar... É como se fosse uma cebola que vão ter várias camadas, mas que essa cebola precisa se formar, essa coalizão precisa se formar, essa união para enfrentamento precisa se formar. E precisamos ganhar forças, precisamos somar força com o povo. A gente precisa contar com o nosso povo para enfrentar isso. Vou te falar uma coisa, é muito bom ver você falar, cara, muito bom. Acho que a gente tem que fazer com que a tua fala alcance mais jovens e, mais que isso, chegou o momento que a gente tem que, de fato, sentar, não apenas na nossa cidade, mas vamos começar pela nossa cidade, com diversos campos. Os sinais, nesse momento, estão sendo dados para a gente. Quando o prefeito da cidade ele faz uma homenagem ao atual presidente, dando o nome de uma escola e tirando o nome de uma professora que teve um papel importante do ponto de vista das lutas democráticas, teve uma história linda, que é a professora Edinha, dentro do cenário da cidade, coloca o nome do pai do presidente, ele faz um gesto que é um gesto não apenas de respeito à cidade, ele faz um gesto de aproximação com o governo federal. Então, até bem pouco tempo atrás, eu estou falando Eduardo, eu tinha ainda um receio muito grande de chegar e falar assim, a prefeitura municipal tem um alinhamento direto com o governo federal. Eu ainda tinha o meu receio, mas com o vídeo de hoje de manhã, com o prefeito indo ao Palácio do Planalto e fazendo um jogo de campo ali com o presidente, para mim ficou claro, porque aqui é o lugar, é o laboratório daquilo que o presidente não está conseguindo fazer nacionalmente. O prefeito, ele mais uma vez, do ponto de vista social, ele pega a história dele, não apenas rasga e suja, porque ele foi o primeiro cara a votar em algo que você lembrou muito bem, que foi o impeachment da presidenta Dilma. Ele sai todo decrépito da cidade, sai de amuleta, para ser simbolicamente o primeiro a votar contra Dilma, num processo que hoje cai naquilo que a gente está vendo. Então,
mais uma vez, o prefeito se antecipa entre todos os prefeitos do Brasil e abre um espaço para o presidente quando uma série de governadores, quando uma série de prefeitos tem um embate com a irracionalidade do presidente, com o autoritarismo do presidente, quando vários governadores e vários prefeitos, dominados por alguma sensatez, conseguem falar, olha só, a gente não tem medição, a gente não tem testagem suficiente, não foi desenvolvido nenhum plano de contingência para os grupos terem acesso ao trabalho, ter acesso aos meios de transporte, não há garantias de leitos, não há leitos suficientes, não há remédio, não há profissionais. Então, o quadro é um quadro terrível. Aí, o que faz o prefeito da cidade de Duque de Caxias? Vai até Brasília e tenta assinar um acordo, mas, na verdade, o que ele está fazendo é acenando para o presidente da República e falando, olha, Caxias vai servir de laboratório para isso aí. E aí ele não está preocupado com a vida, por exemplo, dos seus servidores. Não há mínima preocupação em ter leitos suficientes, medicamento suficiente, a contaminação dos profissionais. A gente está perdendo assistentes sociais, enfermeiros, médicos. E o ato irresponsável é um ato que, na verdade, ele entra em sinergia com a irresponsabilidade do governo federal. Então, eu acho que, assim, qualquer um que esteja vendo a gente nesse momento, seja de esquerda, seja de direita ou seja de centro, mas que tem uma preocupação humana, que tem uma preocupação democrática, que trabalha com o valor da vida como sendo o valor principal, que qualquer um pode ter, o valor da vida é o valor maior. Se qualquer um que pensa assim, olha, a vida é o princípio de tudo, então ela é o valor maior, então eu tenho que começar a falar o seguinte, eu tenho que fazer par numa grande frente, porque a cidade não pode ser mais administrada por um cara desse. Porque esse cara está pregando genocídio na cidade. Então, acho que chegou a hora de vários grupos, várias composições diferentes começarem a sentar para um diálogo. O que a gente vai fazer a partir daqui? Porque não tem como pensar, de maneira alguma, que esse cara que está aí vai conseguir pensar essa cidade. Já responde a um processo, já foi condenado a um processo por uma série de crimes. E, além desses crimes, deveria agora responder por novos crimes, diretamente à vida humana. Então, a tua fala, eu acho que ela tem um sentido ótimo, porque ela chama, e eu, particularmente, vou tentar me empenhar o máximo disso, que a gente tem que sentar, partidos das mais diferentes frentes, grupos, lideranças, para a gente perceber o que vai acontecer na cidade para esse momento político que está à frente. Eu não acho que a gente deva colocar o carro na frente dos bois, tentar adiantar uma coisa diante de um problema tão grande como o Covid agora. Mas que essa trincheira da Covid, que essa trincheira desse momento, sirva para que outros grupos, por exemplo, venham conhecer o Movimento Caxias. Que o Movimento Caxias vá conhecer ou vá conversar com outros grupos, porque a gente tem que começar a sentar e não pode permitir que esse cara que está aí avance nesse projeto, que é um projeto genocida para a cidade. Queria pedir obrigado, que a Clara está lembrando que a lei de emergência que foi aprovada é a Lei Aldir Blanc, já que a secretária de Cultura não conseguiu fazer absolutamente nada em homenagem ao Aldir Blanc, a lei recebe o nome dele. E isso é importante, a gente reconhecer quem sempre fez e faz muito, porque, cara, qualquer letra do Aldir Blanc, ele tem uma importância muito maior do que, por exemplo, 28 anos de um deputado que hoje está no poder e nada fez. Qualquer letra fez o que esse cara nunca conseguiria imaginar fazer pelo país, do sentimento. E aí, pensando num país, pensando numa sociedade, como seres humanos, pensar em seres humanos, pensar as pessoas. Com relação à tua fala das políticas públicas, eu me coloco à disposição.
em outros momentos, que a gente tem que manter isso aqui e agregar outras pessoas nessa conversa, de começar já a pensar abertamente como a gente conversa sobre políticas públicas na cidade. A questão do saneamento básico ela é fundamental. Caxias hoje entra numa outra discussão sobre privatizar ou não a água de Caxias. Existe uma dificuldade dos políticos da cidade, e não só da cidade como da Baixada, de tentar pensar a cidade no seu posicionamento metropolitano. Caxias conversa com São João e depende de Belfor Roxo, e depende de Nova Iguaçu, e é uma área de comércio que dialoga com todas essas cidades. Então, quando a gente fala em saneamento, quando a gente fala em gestão da água, quando a gente fala em gestão dos recursos públicos e até a área da saúde e da educação, a gente tem que pensar essa cidade dessa forma metropolitana, porque senão a gente não consegue resolver problemas que são problemas muito antigos. É claro, como eu falei aqui meu histórico, eu morava em Belfor Roxo e vinha para Caxias acessar o serviço público, até que fiquei em Caxias definitivamente. O lote 15, eu posso falar isso como sendo um filho do lote 15, o lote 15 não tem identidade. Para quem é muito distante, o lote 15 pode ser Caxias. Dependendo da região, o lote 15 é Belfor Roxo. Para eu que sou mais velho que você, o lote 15 era Nova Iguaçu. Então, porque fica no trânsito ali do grande encontro entre cidades. Mas aí é que está. Você não tem uma política pública que pense de maneira importante e emergencial os produtores agrários que estão lá no Terra Prometida e os diversos produtores rurais naquele entorno como um todo. Na verdade, o que é pior, não sei se você está acompanhando, Wesley, o que me deixa mais desesperado é que agora na margem da Washington Luiz estão surgindo novos conjuntos habitacionais em área da União e provavelmente com aval da prefeitura. Então, você tem uma cidade que, além de não se pensar... o crime ambiental. Faz o crime ambiental e aí você não sabe o grau de articulação entre o poder público da cidade e aquelas pessoas que estão ocupando aquelas áreas e já estão tentando vender os terrenos e as casas ali. Então, sem uma habitação planejada. Não, porque, olha só, eu moro aqui na Paulicéia. A Paulicéia, o percurso entre Paulicéia, 25 de agosto, Vila São Luís, nos últimos anos, e aí a gente está falando de planejamento urbano mesmo, vivenciou uma explosão de construções de prédios. E essa região mudou o trânsito nesses últimos 3, 4 anos umas 5, 6 vezes, né? Cara, mais do que mudar o trânsito, há um impacto de centenas de pessoas em cada prédio desse de uma hora para outra. E você muda o trânsito na parte da manhã, na parte da tarde, e torna a vida das pessoas inviáveis. Aí tem um outro problema ligado à água. Essa região também é uma região tradicionalmente que tem problema de falta d'água. E aí, eu não estou falando de ouvir falar. Eu conversei com dois porteiros que uma vez um confidenciou que esse cara está até desempregado agora, está passando aí pelo problema do auxílio de emergência também, que num dos prédios eles colocavam uma bomba que era uma bomba para puxar a água, que era a água da SEDAI. Quando aquela bomba puxa a água da rua para aquele prédio, ela diminui a pressão de todo o entorno, causando a falta d'água naquele entorno. Então, a gente está vendo um outro mecanismo de privatização da água a partir da falta de planejamento urbano. Você constrói em um lugar que não tem estrutura nem de ruas, nem de água, um prédio para 30, 40 apartamentos, e aí você modifica toda aquela estrutura daquele bairro. Então, lembrando que queriam construir um shopping nessa mesma pegada, quebrando todo o comércio de rua do calçadão, fazendo a mesma coisa, um shopping gigante, cortando mais de 180 árvores, trazendo mais 5, 6 mil carros para circularem na cidade.
É essa lógica que tem que acabar, porque se a gente continuar por esse caminho, e é o que você falou, para mim não tem a ver com projeto de direita, esquerda apenas. Para mim tem a ver com os valores que você compartilha com o projeto que você quer para frente. Pensar uma cidade para se viver é pensar um novo projeto. É pensar, é olhar um pouco. Eu acho que o que veio até aqui não deu conta das nossas vontades, das nossas necessidades. Seja os projetos nacionais, seja os projetos locais. É preciso ir além. Nós estamos, e deu conta, talvez, para aquele momento. Para o momento que nós vivemos, talvez muito do que foi feito teve algum impacto positivo no passado. Só que nós entramos em um novo momento, de novas necessidades, e que os serviços públicos se tornam fundamentais nesse momento, nessa etapa que nós entramos, e pensar essa cidade é importante. Perfeito. Os serviços públicos têm que chegar. Essa frente que a gente tem que montar cada vez mais, perceba a necessidade para enfrentar um quadro de autoritarismo. Ela tem clara que parte dos serviços públicos tem que ser democratizado para as pessoas. E tem que falar aonde o recurso público é gasto, como é gasto o recurso público. A questão do shopping, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, que é talvez falta de memória ou muito egoísmo do capital ligado à questão do shopping. Em São João de Meriti, quando foi construído o shopping Grande Rio, o impacto sobre Vilar dos Teles foi terrível. O impacto sobre Vilar dos Teles gerou, em Vilar dos Teles, um processo de desemprego em massa. O shopping, que parecia ser a salvação para o município, ele, pouco tempo depois, ele acabou criando um impacto real sobre as contas públicas, onde, apesar da importância do shopping, toda a cadeia produtiva, e São João do Meriti, Vilar do Teles era conhecida como a capital do jeans, produzia jeans para o Brasil todo, exportava jeans. São João de Meriti ficou, Vilar do Teles ficou às mínguas, de uma hora para outra. Então, veja bem, eu não sou contra, eu sei que muita gente não é contra a construção de um shopping, mas se você constrói o shopping numa área de acesso da Washington Luiz, que não seja numa área de reserva de ação de preservação ambiental, que seja uma área de logística da cidade, é importante, gera emprego, gera o desenvolvimento para uma outra região. Agora, o que não pode é degradar a área urbana que se tem, que já é muito degradada, e gerar um problema real para a cidade. A construção de um shopping ali no centro, ele, na verdade, ia diminuir o movimento do comércio local e não dinamizar mais o comércio local. Diminuir o número de empregos, inclusive. Diminuir o número de empregos. Uma loja de shopping tem um número de funcionários. Uma loja, por exemplo, como a gente Calçadão, tem muito mais funcionários. Então, a galera que acha que a gente não está pensando em emprego agora, empresário agora, em microempresário, a gente está pensando nos pequenos comerciantes. A gente, quando fala de empresário que está querendo lucrar, não é o cara daqui. A gente está falando do cara que recebe bilhões, e que não paga imposto de nada, que o cara daqui vai ter que pagar vários impostos. Então, é outra realidade. Esse cara é o cara que o Paulo Guedes falou que não vale a pena salvar. Esse é o cara. O cara daqui é o cara que o Paulo Guedes olha e fala, olha, não vale a pena salvar, porque ele não é uma grande empresa, porque ele é um grande aglomerado. Então, pensar nisso é o que a gente pensa. Agora, os interesses do governo não estão pensando nisso. Os interesses do governo estão em outro lugar. Estão, inclusive, na corrupção. A gente tem que falar sobre corrupção. Corrupção não é uma pauta da direita. Corrupção é uma pauta nossa. A gente sempre foi a favor da transparência. Se mais gente olha, se mais gente fiscaliza, tem menos corrupção. E a gente sabe que rola nessas obras, nessas coisas todas, e por isso que a gente quer fiscalizar, por isso que a gente quer transparência, por isso que você está falando do orçamento. E a população nem sabe, a população nem ouve falar muitas vezes, porque não é de interesse. Não querem que o povo saiba e não querem que o povo participe. Então, enfim, é esse arco de coisas que a gente tem que conversar, né? E vamos conversar mais. Vamos conversar mais, cara. Foi muito bom aqui. Olha, a gente já está em 1h13. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver, você articula a tua agenda, a gente vai conversar depois em box, vamos trazer uma terceira pessoa
para estar conversando aqui. A gente precisa fazer dessa live uma live que movimenta Caxias e pense cada vez mais essa cidade. É uma cidade que tem um dos maiores orçamentos do país, precisa cada vez mais ser pensada, até pelo seu histórico de violência, seu histórico de desigualdade. Não dá para parte desses políticos. Outro dia eu vi um político enchendo a boca e falando: Caxias tem um dos maiores orçamentos, é um político de quase 20, 30 anos. Eu falei: o que você faz para distribuir esse recurso em ações para os jovens, para as crianças? O que tu faz nesses 20 anos? Tu tem orgulho de falar algo que eu ficaria envergonhado. Porque tu não tem um histórico que dialogue de ações para a cidade. E aí a gente percebe isso sobretudo numa Câmara Municipal muito complicada. Uma parte da Câmara Municipal com vereadores que responde a processos pelos mais diversos crimes. Tem gente ali séria, tem gente que é importante a gente construir um diálogo, tem gente que é importante do ponto de vista de um histórico de ações, mas também tem gente que é muito complicada. E aí a gente percebe o seguinte: se nesse momento de pandemia e diante de uma urgência, o diálogo não for cada vez mais crescente entre as várias lideranças, articuladores, pensadores e a sociedade civil de Caxias, eu acho que a gente perde o bonde da história. Muito bom. Não deixaremos isso. Nossa tarefa vai ser não deixar isso. E eu tenho um orgulho de ter você do lado, de dizer: olha, nós não deixaremos isso passar, nós vamos marcar a nossa história, nós vamos fazer história nessa cidade, porque essa cidade é importante, essa cidade... E nós não seremos os primeiros. É desde a Armanda Álvaro Alberto, que foi a primeira escola a servir merenda na América Latina, desde Solano Trindade, que foi um grande poeta da cidade, a marinheiro João Cândido, que morreu no Iguaçu e que apontou o canhão para a elite desse país e que conseguiu parar com o sofrimento dos negros na Marinha. Isso é continuidade, nós vamos continuar e nós vamos enfrentar esse momento, nós vamos sobreviver a ele e nós vamos propor um projeto de alternativa para esse país e para essa cidade. Então, é um desafio, nós vamos ocupar todos os espaços, nós vamos ocupar a academia, nós vamos ocupar o judiciário, nós vamos ocupar as câmaras legislativas e o poder executivo. Conta com a gente, estamos juntos. Estamos juntos. Quem está vendo a gente, depois divulga. Semana que vem, provavelmente, a gente está aqui em outro bate-papo, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Valeu, Wesley. Parabéns, cara. Parabéns a todos. E olha, poxa, quem está aí vendo, vai lá no Gomega, o Pão Criativo. Eu tenho falado que tem muita gente que está com saúde boa. Todo mundo tem que ficar em casa. Todo mundo tem que usar máscara. Todo mundo tem que se prevenir. Ninguém pode ser vetor de doença. Mas aquele jovem que tem disponibilidade, que está cheio de ideias, às vezes é incompreendido em casa, porque o que quer fazer, o pai ou a mãe acha que são as ideias meio estranhas, porque quer ajudar, quer fazer música, quer colaborar com a sociedade. Então, vá lá no Gomeia, encontra com essa galera e vamos trabalhar em conjunto. Dá um parabéns à Elaine, à Malê, ao Vitor, a todo mundo que tem feito um trabalho lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Vocês estão dando orgulho para a gente. Falou? Falou. Valeu, um grande abraço. Tchau.